Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Fernanda, eu estou aqui novamente para falar sobre o Frenê no meu canal PQP Frenê. Eu acabei de ler esse livro da Rosa Maria Sampaio, né? Eu li primeiro A Pedagogia do Bom Senso e agora terminei esse, além de outros artigos, vídeos que eu venho estudando desde agosto. E me encanto a cada dia mais por esse educador, esse mestre que tanto me inspira e inspira tantos outros colegas. E falar de Freinet é falar de um professor que na década de 20 desceu ao nível das crianças, literalmente, abandonou lá aquele degrau no qual os professores ficavam, demonstrando grau de superioridade, né? Onde o professor era o detentor único do conhecimento, ele se abaixou, se aproximou das crianças, ele sentava junto às crianças nas carteiras, ele modificou a formação da sala de aula, que era toda tradicional. Nós estamos falando de 1920, da década de 20. Ele formava grupos em sala de aula em 1920, década de 20. Freinet, durante uma aula passeio, conheceu o trabalho de um tecelão e levou para a sala de aula dele um tear. As crianças aprenderam com o tecelão a utilizar o tear e elas próprias fabricavam cintos para que elas pudessem usar. Nós estamos falando de crianças pobres, crianças que viviam pós-guerra. Então, essa questão também de olhar para o social era um ponto importante para Freinet, e ele trazia isso para as aulas dele, esse cuidado com o social, com a vida das crianças. Ele trazia a escola para dentro, aliás, a vida para dentro da escola. Falar de Freinet é falar de um homem pacifista que lutou na guerra, conheceu os horrores da guerra e lutava contra a guerra, né? A gente não pode se esquecer de Freinet quando de saber da história desse grande homem. Ele foi um pacifista. Olha que história mais linda, né? Falar de Freinet, de um professor que foi preso e na prisão alfabetizou pessoas. Alfabetizou um idoso com mais de 70 anos. Olha que inspiração de homem, de professor que alfabetiza uma pessoa, um senhor de mais de 70 anos, se não me engano, 71 anos. Ele criou condições na cadeia para que as pessoas pudessem se envolver com produções artísticas. Olha a mente deste grande homem, mesmo preso, desolado, cheio de problemas, longe da sua família, né, com as suas dores, ele conseguia pensar nos outros e tentava, de alguma maneira, transformar as vidas das pessoas, inclusive dentro da prisão. Então, quando eu falo em Freinet, eu falo deste homem que, além de propor essas técnicas, essas metodologias diferenciadas, foi também um ser humano maravilhoso. Então, aprender as suas técnicas, sabendo a sua pedagogia, né? Sabendo a sua metodologia, sabendo da sua história, as torna ainda melhores. Conhecer Freinet a fundo contribui ainda mais com a sua pedagogia.
Se pensarmos que Frenet terminou a guerra com problemas pulmonares, né, com falta de ar, sem terminar o curso de magistério, sendo um autodidata, estudando e buscando meios de colaborar com uma escola sem recursos. Eles viviam pós-guerra, a situação era muito difícil na França e em outros países também. Não havia livros para todos, para todas as crianças. E ele, com as suas técnicas, com as suas metodologias, criava formas de levar a cultura escrita para dentro da sala de aula de uma maneira significativa. E graças a esse seu problema pulmonar, que dificultava sua fala, ele buscou essa maneira de inovar a sua prática e criou a imprensa na escola, né, o jornal. E eu acho isso maravilhoso, porque ele não ficou só na técnica do jornal, né? Nessa pedagogia, nessa metodologia do jornal, porque ele foi além. Isso demonstrava que ele não era uma pessoa acomodada. Ele estava sempre buscando mais, mais e mais. E quando eu falo de Frenet e penso o quanto ele valorizava as trocas de experiência entre as pessoas, um dia uma pessoa me falou, a semana retrasada, ele escreveu pouco, né? Ele demorou para escrever. Mas aí eu falei, gente, mas ele não demorou para escrever. E eu fui lendo, procurando mais, falei, não, o Frenet, ele já escrevia com seus professores, fazia os boletins, as revistas, escrevia artigos, publicava periodicamente as revistas, os boletins sobre o trabalho realizado na escola com as crianças. Então, Frenet, ele realmente foi um professor além do seu tempo. Conheceu outros teóricos, outras metodologias, analisou aquelas que ele achava que tinha mais a ver com a realidade que ele tinha e que vivia na França. São muitas as histórias desse grande homem e falar de Frenet realmente me emociona. Hoje, então, eu falei um pouquinho mais sobre ele e no próximo vídeo a gente fala mais ainda, tá bom? Dessa parte histórica dele, que ele conheceu outros países, que outros professores conheciam, eram convidados por ele a conhecer a escola dele, tão simples, tão pobre, mas tão cheia de riqueza, de vida, né? E ele gostava de compartilhar isso com as outras pessoas, com os outros professores, e ele sabia que esse era o caminho da troca, né? E isso também me encanta. As invariantes que ele também publicou são fantásticas e como nos tocam nos dias de hoje. Ele é demais, ele é demais, é demais. Eu até queria falar sobre uma invariante dele, a número 10, que ele faz um questionamento, né, para nós professores, para nós realizarmos durante o nosso planejamento, durante o decorrer das nossas aulas, e ele nos lança a seguinte questão: se eu deixasse as portas da sala abertas com liberdade total para os alunos saírem quando desejassem, as crianças continuariam no seu trabalho ou se evadiriam para outras atividades? Gente, olha isso! Ele nos faz questionar a nossa prática. Será que se a gente não tivesse obrigação de fazer isso, se o meu aluno não tivesse obrigação, se a porta estivesse aberta, ele continuaria fazendo, envolvido nessa atividade? Ou eu preciso replanejar essa atividade tão chata, tão
cansativa. E quanta coisa assim nós temos visto, sim, nos dias de hoje. Eu não tenho assim pudor de falar isso. Eu não estou aqui menosprezando o trabalho dos professores em geral, mas são fatos que ainda acontecem no nosso dia a dia. Estamos em abril de 2021 e muita coisa ainda acontece da mesma forma que acontecia lá em 1920, com todos esses recursos, com todas essas inovações que nós temos, com essa tecnologia. E eu estou dizendo, pensando num poder aquisitivo das crianças, onde todos têm acesso à internet, todos têm acesso ao computador, e as aulas tão desmotivadoras, vamos dizer assim. Será que se as crianças tivessem a liberdade em casa de saírem das aulas online, elas sairiam ou continuariam ali envolvidas com aquela atividade, com aquele trabalho proposto pela professora? Fantástico, fantástico. São questões que Freinet colocou lá atrás e que são tão atuais e que nos fazem refletir. Por isso Freinet vai além das suas técnicas, muito além. E aprender as suas técnicas, conhecendo o seu passado, as torna muito mais significativas. Eu volto para contar um pouquinho mais sobre o Freinet para vocês, pessoal. Espero que vocês estejam gostando. Até mais. Tchau, tchau.